Olá, pessoal! Bom, eu tô aqui para falar um pouquinho de que quando as coisas estão indo mal ou estão dando errado, é porque pode ser que na verdade elas estejam dando certo. Então, para começar esse vídeo, que é um vídeo muito especial nessa minha jornada, porque é meu primeiro vídeo aqui nesse canal, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Emily da Silva Stratford, eu sou, claro, brasileira, moro na Austrália há quase 15 anos e estou começando esse trabalho aqui com o coração cheio de amor, porque eu trabalho já há muito tempo como terapeuta holística, eu atendo um número enorme de pessoas, mas eu não estou dando conta, basicamente. Então, quando a agenda fica lotada há mais de 3 meses, a gente percebe que é necessário que a gente abra para as pessoas que a gente não está conseguindo ver. Eu Estou muito honrada e muito grata de estar começando essa jornada. Depois de ouvir um monte de vezes meus clientes, Emily, tem que fazer vídeo. Eu começo aqui esse trabalho com todo o meu coração aberto e com tudo que eu quero dividir com todo mundo que está aqui comigo e aprender, porque a gente está ensinando e a gente está aprendendo o tempo todo. Então eu sou muito grata de estar aqui nesse espaço e já podendo me apresentar e falar um pouquinho da onde as coisas acontecem. Então eu sou muito honesta em relação a todas as coisas que eu trabalho aqui, meus clientes sabem muito bem disso, e eu tô aqui para contar de uma história que é uma história muito interessante, que é a minha vida. Eu acho que eu não poderia contar de nada que deu errado até hoje se eu não estivesse contando da minha vida para vocês. E eu gostaria de dividir um pouquinho dessa história. Então vamos lá comigo, eu acho que a gente vai ter coisa para bater papo aqui hoje. Então, basicamente, gente, o conteúdo do dia hoje, o que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando do que quando as coisas dão errado. As coisas não dão errado só na nossa vida, tá? Na nossa história, só pra gente saber. Eu sou terapeuta, ouço histórias que as coisas estão dando errado o tempo todo. Só que eu tenho que controlar a minha cara, e eu não tô mentindo, pra não abrir um sorrisão. Porque as pessoas chegam na minha frente, claro que elas chegam com algum tipo de ruptura. Claro que elas chegam aqui na minha frente com algum tipo de problema. E pra mim, eu só consigo ver assim. Agora que vai ficar bom. Porque, gente, vamos entender um processo muito simples? Se não tiver ruptura, a gente fica balangando na rede na Bahia, gente. Ninguém quer sair do lugar. Eu, como todo mundo, sou igualzinha. Então, eu vejo dentro da minha história quantas vezes o processo da ruptura, ele não foi bonitinho e legalzinho. Ele foi essencial. Se eu não tivesse passado a ruptura, se eu não tivesse passado medo, se eu não tivesse passado o problema, eu não estaria aqui hoje. E é por isso mesmo que eu quero dividir tudo isso com vocês, porque se aconteceu comigo, eu não sou mais especial do que ninguém, pode acontecer com vocês também. E se vocês estão passando um processo hoje de medo e de dúvida e de que não está funcionando, que está tudo dando errado, essa cara aqui que vocês vão receber mesmo. É porque as coisas estão indo do jeito que elas têm que ir. E às vezes, e muitas das vezes, a gente briga. A gente briga feio com a história. A gente quer controlar. Se a gente pudesse controlar, a gente controlaria. Então a gente fala assim, ó. Se acreditam em Deus, é tipo assim: Deus, então, ajuda aí? Aí Deus tá ali, né? Aham, deixa comigo. Confia? Então deixa comigo. E vai lá e traz aquele balai de gato pra gente, né? E a gente fala assim: mas peraí, eu não pedi gato, eu pedi cachorro. Como é que eu faço com isso? Nem gosto de gato. E assim a vida começa. Com a gente pedindo ajuda de Deus ou do universo, ou do que a gente achar que tem que ser. E na hora que a gente recebe o presente, o que a gente fala? Quero isso aí não. Isso daqui não foi o que eu pedi. Isso daqui não é o certo. Então, o que acontece nesse processo todo? Nós pedimos, então, para que a gente tenha interferência, que a gente não está sozinho, que a gente consiga se encontrar no caminho, e quando os presentes vêm, a gente sai correndo, porque a gente acha que a gente tem que estar no controle. Então, o processo do entendimento, tá? Isso é muito importante. De que as coisas, quando elas saíram do controle, que não estão do jeito que a gente queria, não são boas, né? É o que nós sempre pensamos. O difícil é mudar essa mentalidade para entender que o que está acontecendo porque é o melhor para você. Não existe processo de ser pior. Gente, se a gente respira, é que a gente tem alguma coisa divina. E se nós temos alguma coisa divina, a gente não está aqui só para quebrar a cara. A quebrada de cara é importante, ela é necessária e ela é essencial para o desenvolvimento humano. Eu não vejo, como eu disse, ninguém que chega aqui batendo na minha porta e falando: Emily, então, eu tô tão perfeito hoje que eu decidi começar a terapia. Quem começa a fazer um negócio desse? Ninguém. Eu também não comecei a fazer terapia quando as coisas estavam perfeitas. Muito pelo contrário. Quando são perfeitas, a gente aproveita, porque se estão é porque a gente trabalhou para isso. Agora, achar que tem que ser perfeito o tempo todo é ideologia, é loucura, porque não tem que estar. A vida vai trazer pra gente exatamente aquilo que a gente precisa.
A gente querendo ou não. Porque atrás de toda essa história tem um enredo muito maior que a gente. Nós somos essencialmente importantes para o mundo, mas o mundo sabe por que a gente está aqui. E se a gente começa a desviar do nosso caminho, se a gente começa a sair daquilo que era planejado para a gente, para ser o melhor para a gente começa a dar com a cara na porta, basicamente. Isso quer dizer então que a gente não tem livre-arbítrio, que é o mundo acontece e a gente é espectador? De jeito nenhum. Se a gente tem que mexer as nossas bundas para as coisas acontecerem, tá? Nada acontece gratuitamente. Agora, quando a gente está fazendo tudo, planejando o detalhe do detalhe, e entrando na história e as coisas não acontecem do jeito que a gente estava esperando, quanto honesto é esse nosso caminho se a gente não acreditar e não ver que o que está acontecendo é o melhor pra gente, mas não agora. Tentar entender e falar, não, Emília, eu sou uma pessoa abençoada, iluminada, e eu entendo tudo isso quando eu tô dando com a cara na porta, eu faço assim, manda mais. Ninguém faz isso, né, gente? Então, o processo da ruptura e da dor, tá? E do não entendimento também são importantes. Porque é passando por esse processo, assim como passando por um luto de algo que se criou e não se aconteceu, é muito importante. Então a gente começa a entender que existe uma estrutura nessa quebra. E existe também o fato de entendermos que a vida dela somos co-criadores. Criamos junto com a vida. E se em algum momento as coisas não estão dando certo, a gente tem uma escolha. A gente pode entrar no canal do vitimismo, a gente pode se colher para dentro e achar que a vida está acontecendo para acabar com a gente, ou a gente pode entender que existem mensagens que são muito, mas muito maiores do que o nosso entendimento, que ainda é tão limitado e restrito. Nós estamos aqui como seres divinos, sim, para fazer o que a gente veio fazer, para honrar nossa existência. Só que nós entendemos que esse processo é um processo em que nós não temos controle. E que tudo que será apresentado para a gente, cada pequena partezinha desse processo, será para o nosso desenvolvimento, será para a nossa melhora, será para o nosso empoderamento. Tem várias palavrinhas essas aí que vocês vão ver eu usando e falando, até não gosto muito. Empoderamento é uma palavra que eu falo e eu acredito, mas é uma palavrinha que eu acho difícil de falar, porque tá tão usada, mas o que é o empoderar? Nesse processo que a gente está falando, que é tudo tão sem controle. O empoderamento é o entendimento de que é minha responsabilidade, a minha vida. As coisas podem acontecer, os problemas podem acontecer, mas a minha vida continua sendo minha. Então, no momento da crise que eu não tenho controle, eu tenho uma escolha. Eu posso escolher, sofrer e encontrar fora de mim o problema, ou eu posso entender que aquilo me reflete, que eu tenho um espelho e com aquele problema eu posso me tornar melhor. Então, eu gostaria de dividir um pouquinho da minha história com vocês, para vocês entenderem, talvez darem risada na minha cara, perceberem de onde é que eu vim, desse processo que eu estou passando até hoje. Porque não há perfeição, muito pelo contrário. E o fato das coisas mudarem todos os dias me fazem, me sentir tão grata por ter essa vida. Mas basicamente, gente, vamos contar um pouquinho da história, de onde é que isso começou comigo. Eu sou médium e eu sou clarividente desde que eu me conheço por gente. Então vocês podem visualizar aí uma criancinha de 6 anos de idade, 10 anos de idade, sei lá, lendo a mão das pessoas adultas e falando o que ia acontecer no futuro? Pois é, essa aí era eu. Até brinco com meus amigos, assustando pessoas desde 1979, né? Que eu tenho 40 anos. Pois é, uma longa jornada, né? Então, eu vim de uma família que é uma família católica, uma família muito aberta, muito legal, mas de uma família de uma base católica, que assim, não tinha ninguém na minha família que era espírita ou que entendia espiritismo e tal. Hoje eu não me considero uma pessoa que tem uma religião só, eu acredito em muitas coisas, e quanto mais eu estudo religião, mais eu me apaixono. Mas assim, eu vim desse lugar, né? Eu vim desse espaço onde que as pessoas tinham essa filosofia de vida, e eu vim aqui desde pequenininha assustando as pessoas, com maturidade muito grande, muito pequenininha, fazendo umas coisas bizarras. Essa era eu. Eu comecei a ler, eu não tinha nem 6 anos de idade, comecei a ler sozinha. Então, o meu processo desse desenvolvimento pessoal, ele começou lá atrás, mas eu nem sabia. Mas eu sabia que eu tinha esse lado. Muito que me puxava mesmo para esse meu lado de olhar, de conseguir ver o outro, e que eu gosto até muito na filosofia do espiritismo, é o lado da caridade. Quando eu tinha 17 para 18 anos, foi quando eu comecei a fazer trabalho voluntário, e eu comecei a entrar em centros em casas de abrigo de
velhinhos e dos idosos. Ah, gente, era maravilhoso, foi assim que eu comecei. Eu faço trabalho voluntário minha vida inteira e eu me conectei muito com aquele espaço do fazer. Desde a minha infância, né, até a minha adolescência, eu entendia muito pouco da minha mediunidade, né? Eu acho que quando eu comecei no processo de achar que todo mundo era, né, que não tem ninguém diferente, até perceber que eu era a única vez espírito. Ninguém mais via. Eu falava, mas você não tá vendo? Eu percebia que não, né? No processo aí da minha adolescência e de tudo mais, eu continuei aí brincando, eu lia a mão, eu fazia isso e aquilo, mas eu não tinha aí uma coisa muito definida, né? No sentido de que é que eu vou fazer, qual que é o próximo passo dessa jornada, como é que ele funciona. Aí o que começou a acontecer, né? Eu tinha essa inquietação muito grande para continuar, mas eu não olhava e não queria olhar muito pro meu lado espiritual. Essa parte é bem interessante do processo. Porque o que aconteceu? Quando eu percebi que eu tinha essa mediunidade, eu fiquei com muito medo dela. Então, eu tinha muito medo de dormir no escuro, eu tinha muito medo de falar para as pessoas sobre mediunidade. Era um assunto que me apavorava, assim, eu ficava assim, freaking out, né? E aí, o que acabou acontecendo foi que eu comecei a me afastar disso, muito. Eu tive uma carreira inteira voltada para o marketing, eu trabalhei mais de 20 anos no mercado corporativo, sendo a minha carreira aqui também na Austrália, então eu comecei a completamente me desvincular dessa pessoa, né, que já era aí, que lia a mão, que tirava carta, que lidava aí, que via espírito, e eu comecei a esquecer dessa pessoa, comecei a deixar essa pessoa de lado. Entrando no mercado corporativo, né, gente, vocês podem imaginar como é que é. O tempo que eu tinha para trabalhar nesse tipo de coisa, para olhar esse lado, era mínimo, e eu tava correndo disso. O meu sonho era se tornar ali uma diretora de marketing de uma companhia grande, e depois eu falei, diretora nada, eu vou me tornar uma CEO. E eu estudei muito para isso, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi, porque eu acabei estudando muito. Então, eu tenho bacharelado, eu tenho MBA, eu tenho Masters, e eu fui estudando, eu fui uma das primeiras alunas da FGV a fazer MBA, né? Então, eu comecei tudo muito cedo, eu fui chamada para participar do aprendiz, né, que tinha com o Jus, nem sei se ainda tem no Brasil, mas aí, e assim, eu acabei decidindo que eu já estava aqui, que eu não iria voltar. Então, eu tava com aquela carreirinha assim, gente, que a gente olhava e falava assim, nossa, delicinha, né? Tá tudo certo para essa daí. Então, eu já tô com a minha carreira. Foi na época também decidi vir para a Austrália, né? E a ideia de vir para a Austrália, ela não sabia, não falava inglês, né? Direito, eu falava aquela inglês esquisito. Eu falei, eu tenho que sair do país para poder aprender uma outra língua, né? E foi assim que eu decidi vir. Eu tinha um relacionamento, uma pessoa que eu gostava muito. A gente colocou as malas nas costas, falou, vambora, e vamos passar 1 ou 2 anos nessa Austrália. Vamos ver o que ela tem para trazer pra gente. O tempo passou. Minha carreira continuou crescendo, continuei crescendo em várias maneiras. Eu cheguei na minha carreira onde eu queria, né? Eu fui diretora de marketing de um banco aqui, né? Então, eu tinha mais de 30 pessoas que reportavam pra mim. Então, eu fui chegando na parte da minha carreira, gente, que tava assim, tava fácil. Então, eu fazia assim, olha, esse meu lado da mediunidade, do espiritismo, do, sei lá, de me conhecer, a gente bota lá no final da fila, porque tem que fazer dinheiro, tem que trabalhar no marketing, não era o que eu queria? Então, vambora, né? Então, a gente deixa isso de lado. Foi aí, gente, que eu estava 6 meses, mais ou menos, de casar, né, com o meu casamento praticamente marcado e num relacionamento há 8 anos com alguém, a mesma pessoa que tinha vindo para a Austrália comigo, então eu já estava na Austrália há 6 anos, né, e aconteceu uma grande coisa, foi o final desse relacionamento. O final desse relacionamento foi bastante traumático para mim, assim como qualquer final de relacionamento longo, mas nós estávamos tão prontos para casar, para mover para essa nova fase e nós terminamos. E a ruptura foi muito difícil, porque o meu ex-noivo, né, ele era meu noivo na época, que era uma pessoa maravilhosa, eu tenho certeza que continua sendo, mas acabou me traindo e eu acabei descobrindo, e descobri como, gente? Através de um sonho. As bizarrices começando de novo. E aí eu descobri que ele estava me traindo, e aí ele já não estava emocionalmente envolvido com essa pessoa. Eu sofri horrores, eu perdi tipo 10 quilos em 2 meses. Olha, foi um horror. Foi assim, foi uma das coisas mais difíceis que já me aconteceram. E foi muito difícil porque mexeu com uma coisa que pra mim estava no meu controle. A ideia da vida perfeita pra mim era ter esse meu noivo, a gente voltar pro Brasil, tinha nosso apartamento, começar uma família. Então, foi assim, o que tá acontecendo? E foi muito difícil, foi muito dolorido. Só que bem nessa época, como todo mundo, né, precisa passar uma grande experiência para a ficha cair, foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a procurar e falar, gente, olha que estranho eu ter esse sonho, né, porque eu descobri o sonho bizarro, e aí ficou aquela coisa mega esquisita de conseguir falar isso para ele, como é que explica um negócio desse e tal. E eu percebi que eu precisava começar a reconectar com essa pessoa, porque imagina que a pessoa mais importante na minha vida naquela época não era eu, era uma outra pessoa.
Eu literalmente naquela relação, com todo o amor que eu tinha por aquela relação, eu entreguei o meu poder inteirinho para a mão de uma outra pessoa. Não existia como, e hoje eu vejo isso, que não tem como alguém ser essa pessoa para você. Não existe você colocar o poder da sua vida, ou todo o amor do mundo na mão de uma outra pessoa. Porque mesmo se a pessoa for perfeita, gente, ela vai nos decepcionar. Porque o trabalho de ser mais importante na vida tem que ser meu. E se eu não for mais importante, tem alguma coisa errada. E essa relação, por mais dolorida que tenha sido o final dela, ela veio me trazer muito disso. Do quanto eu estava entregue para uma outra pessoa e quanto pouco estava entregue para mim. Como as coisas acontecem, eu tive que ter um momento ahá. Aquele momento que eu falei, eu lembro que eu entrei na cozinha da minha casa e eu nunca vou esquecer isso, tá, gente? Quem me conhece bem, os meus amigos e até alguns clientes sabem dessa história. Eu abri a geladeira da minha casa, porque a minha comida, sendo a minha comida favorita, o tomate, eu como 1 quilo de tomate por semana. E hoje, graças a Deus, continuo comendo meu tomatinho, delícia, graças a Deus. Mas na época, eu abri a geladeira e eu não achei o tomate. Eu não achei a minha comida favorita na geladeira. Agora, o problema não é esse não. O problema é, qual foi a última vez que eu havia comprado tomate? Se eu falar pra vocês que eu não lembro, vocês acreditam? Naquele momento, eu não lembrava a última vez que eu tinha comprado tomate. Não lembrava. E foi aquilo. Eu falei, eu esqueci até minha comida favorita. O que mais eu esqueci nessa jornada toda? E eu vou dizer que por isso, pelo tomate, pela quebrada de cara, com a traição e tudo que aconteceu, foram as coisas mais importantes, talvez, dessa minha jornada no recomeço dela. Eu percebi que naquele momento eu tinha esquecido tudo de mim, principalmente quem eu era. E é difícil falar isso hoje, porque foram anos e anos e ele não pediu para eu fazer aquilo, ele não me impediu de comprar tomate no mercado. Foi uma decisão minha, porque eu entreguei literalmente eu mesma, minha vida, para ele, nas mãos dele. Isso a gente não consegue, não pode fazer com ninguém, porque isso é uma responsabilidade nossa, e foi isso que eu fiz. Então, quando aconteceu isso e nós terminamos e foi tudo isso, eu falei, eu preciso voltar. E é claro que a primeira coisa que eu fiz quando aconteceu tudo isso foi fazer um curso de Reiki. Foi começar a me conectar com esse negócio que eu falava, gente, lembra que eu lia a carta quando era pequena? Lembra que eu lia a mão? E eu lia, né? Até continuei fazendo isso por bastante tempo, mas com os amigos mais próximos, aquela coisa bem, né? E eles falavam, Emily, pelo amor de Deus. E eu, não, isso daqui é só por um pouquinho. E falava para um amigo, o outro, todo mundo queria vir, eu falava, não. Então eu tinha parado algo que era essencial na minha jornada, que sou eu. E eu tinha parado e não tinha percebido. Eu estava desconectada de um grau de mim que eu nem lembrava quem eu era mais. E aí é onde começa a história. Naquele momento, nós nos desconectamos, eu e meu ex-noivo, e eu comecei a viver de novo, né? Comecei a fazer outras coisas, comecei a fazer cursos. E aí conheci um australiano, foi o primeiro australiano que eu conheci, que no final das contas eu casei com ele, mas até aquele momento eu não sabia que isso ia acontecer. Então, nós estávamos separados há 1 mês, eu e meu ex, e eu conheci esse meu presente, ele apareceu na minha vida no dia do meu aniversário, e aí nós começamos a nos conhecer, e eu comecei a reolhar minha vida e falar assim, o que está acontecendo aqui? Eu percebi que eu não amava meu trabalho, e eu só estava fazendo aquele trabalho porque era um trabalho mó legal, então eu ia voltar a fazer ele. Continuei fazendo, mas falei, isso aqui não tá dando certo. Eu percebi que eu não tinha viajado para os lugares que eu queria viajar. Eu percebi que eu não estava fazendo um monte de coisas que eram da minha verdade. E até o meu trabalho voluntário. E naquele momento, o meu marido agora, que na época era só um ficante, também estava meio sem certeza da vida, sabe? Meio folgado. Eu falei, é isso aí, eu vou embora. E naquele momento eu decidi colocar minhas malas nas costas. Peguei poucas as coisas que eu tinha, todo o meu dinheiro que eu tinha guardado, com o meu passaporte australiano, que eu consegui, né, graças ao meu trabalho aqui na Austrália, eu sou australiana também, e eu decidi fazer uma viagem de volta ao mundo, aonde eu decidi largar tudo e voltar para um conhecimento meu interno. Não preciso nem falar o quanto foi especial para mim, né? Eu saí daqui direto da Austrália, fui direto para a África, que é o lugar que eu mais queria conhecer no mundo, e eu fiz safari na África, eu fiquei por volta de quase 4 meses viajando, eu fui pro Brasil, eu passei o Natal com a minha família, né, quebrada, gente, imagina uma pessoa arrebentada emocionalmente, era eu, tá, exatamente eu, arrebentada emocionalmente, mas assim, aberta e vulnerável, eu falei,
eu preciso fazer isso. Eu lembro que eu cheguei na África e quando eu cheguei, coloquei meus pés naquele solo africano, me deu tanta emoção, eu chorei tanto quando eu cheguei ali, porque eu queria tanto ir para aquele lugar. Agora, detalhe, né? Uma coisa muito importante dessa minha jornada, dessa minha viagem. Eu fiz exatamente a viagem que eu faria da minha lua de mel. Então, eu tirei tudo que era dele, da lua de mel, e eu fiz a minha lua de mel. E é assim que eu chamei essa viagem, chamo ela carinhosamente até hoje. Foi a minha lua de mel comigo mesma. Então, o que começou a acontecer, gente? Eu viajei, eu fui para a África, fui pro Brasil, fui para os Estados Unidos, passei o Ano Novo em Nova York, era um sonho que eu tinha, conectei com uma amiga querida de lá, fui para o Canadá, viajei um monte de lugares, sozinha, livre e comigo. E essa viagem me trouxe uma coisa assim tão especial, porque eu nunca tinha imaginado fazer uma coisa dessa. Eu nunca imaginei viajar sozinha. Eu nunca imaginei fazer alguma coisa desse tamanho sozinha. E eu nunca vou esquecer que quando eu estava em Los Angeles, eu comi uma coisa ruim lá e eu passei muito mal. E eu fiquei dentro do quarto sozinha tomando Gatorade. Eu não conseguia nem andar direito dentro do quarto. Eu fiquei muito mal. E eu lembro a sensação de falar: eu tenho a mim. E eu hoje sou suficiente. Eu me cuido. Eu posso estar aqui tomando Gatorade aqui, ó, miserável na cama, mas eu consigo me cuidar. Então essa viagem para mim, ela abriu assim milhões de portas. Eu comecei a relembrar os meus trabalhos voluntários que eu fiz a vida inteira no Brasil. Eu trabalhei com idosos, crianças com síndrome de Down, crianças com paralisia mental. Eu fiz um trabalho muito bonito como professora na Educafro. Eu ia num lugar bem pobre, bem simples, né, em Guarulhos. E eu fiz um trabalho com eles de 5 anos. E eu falei, gente, cadê tudo isso, né? Onde é que eu tô de novo, né? E voltando para a Austrália depois dessa viagem, né? Com certeza que era aqui que eu queria ficar, com meu coração aberto, que eu estava pronta para tomar essa decisão. Eu reencontrei o meu ex-namorado na época, o australiano, né? E ele foi me buscar no aeroporto. E essa é uma outra história, depois eu conto. Foi linda essa parte. E nós nos reconectamos ali. Nós começamos a namorar de novo. E eu voltei para esse país de uma outra forma. Quando eu retornei, eu já comecei a procurar empregos em lugares diferentes e já meio que sabendo que aquilo não ia ser para sempre. Mas não foi suficiente, né, gente? Porque esqueci de novo na época. Olha que legal como a gente é, né? Como a gente gosta de um sofrimento, né? Eu também tô nessa. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar de novo. E eu trabalho bem, eu amo o que eu faço, né? Tudo, eu gostava muito do marketing também. Hoje, não preciso nem falar que eu encontrei o que eu realmente vim fazer, mas na época eu gostava muito. Então eu trabalhava loucamente, né? O que não faltava era trabalho. Trabalhava, me matava tal. Claro que eu subi no mundo corporativo rapidinho. E aí eu me tornei a diretora de marketing, né? De um banco aqui na Austrália e fui segunda in charge, que eles chamam, que é responsável pelo departamento. E foi assim, incrível. Foi uma experiência maravilhosa, mas que chegou no final das contas, quando a diretora que assumi, né, que ele queria assumir, assumiu, eu percebi que nós não tínhamos muito a ver, mas estava ali pronta e disposta para dar suporte, mas a mulher queria ver o capeta, mas não queria me ver, porque nós tínhamos estilos gerenciais muito diferentes, eu sou muito colaborativa, ela tinha vindo do Japão com uma ideia toda de estrutura, que não tinha nada a ver comigo, e não tem nada a ver comigo. E no momento que isso começou a acontecer, ela começou a colocar em prova todas as coisas que eu sabia que eu fazia bem. Era esse trabalho no marketing, eu era muito boa. Meu contato era direto com o presidente desse banco, era assim, era uma coisa muito certa. E ela começou a me colocar à prova, e começou a acontecer outras coisas no trabalho, e eu comecei a reolhar aquilo. E claro que teve ruptura, né? Claro que teve ter. O que aconteceu? Eu me vi uma vez na frente do computador que eu tinha que entregar um projeto para ela, me sentindo completamente inútil, burra, imprestável, tudo que vocês podem imaginar. E eu me fiz assim, o que eu tô fazendo aqui? Lembra que eu havia me prometido? Não fazia nem tanto tempo atrás. E aí, naquele momento, e eu na frente do computador para entregar um projeto, eu paralisei. As minhas mãos começaram a suar, meu coração começou a bater loucamente. E eu achei que fosse ter um troço, e eu tava tendo uma crise de ansiedade. Para alguém como eu, gente, que medito há muitos anos, né, que fiz meu curso de Reiki, sou reikiana, que faço isso e fiz isso comigo, eu não consegui entender o que aquilo queria me dizer. Eu não consegui entender o que estava acontecendo. E eu vou dizer que eu precisava exatamente dessa síndrome de pânico, crise de ansiedade, whatever que fosse. Porque naquele momento que eu sentei na frente de mim e eu falei, o que você tá fazendo com você de novo? Foi que caiu a ficha que era hora de começar a reolhar essa jornada. E naquele momento eu já sabia que eu tinha uma decisão a tomar.
e que aquele lugar já não me cabia mais. Porque eu comecei a fazer uma coisa que nem eu tinha percebido, e hoje eu percebo. Eu tinha voltado ao trabalho voluntário, eu tinha me tornado diretora de uma outra ONG aqui na Austrália, e eu estava 4 anos com ele, estava lindo. Eu estava atendendo praticamente todo sábado na minha casa, e eu não tinha mais agenda para ninguém, mas eu falei, não, vai devagar, porque isso aqui não é para fazer dinheiro. Todo aquele conceito, isso aqui não é para fazer dinheiro, isso daqui é só para atender e fazer o bem. Eu comecei a ver que o que realmente me fazia feliz já não era mais o meu trabalho. E que aquilo era importante, sim, que eu fazia com amor e carinho, sim. Mas aquilo já não era eu. Eu cheguei num nível na minha jornada de que eu tinha que tomar decisões muito difíceis, né? E decisões que não levavam em conta o fator humano. E eu comecei a quebrar por causa disso. Quando tudo isso aconteceu, eu também tive que tomar uma decisão muito grande em relação a funcionários e pessoas de lá, e eu não conseguia tomar aquela decisão, porque ela era injusta, ela era errada, e eu não conseguia ser conivente. E aí, com tudo isso junto, eu cheguei um dia com a minha cartinha de resignação e eu falei assim, já deu, acabou. A minha jornada aqui acabou, porque a minha jornada comigo começa hoje. E naquele momento, eu lembro direitinho, eu liguei para meus pais, que os meus pais são assim, né? Eu falei para eles, falei, pai, mãe, eu tô pensando em fazer uma loucura, eu tô pensando em largar tudo isso daqui, começar a me dedicar realmente porque eu acredito que eu vim fazer nesse mundo. E o que vocês acham, né? E eu nunca vou esquecer, porque os meus pais são assim, eles falaram, se você acha que é o certo, a gente confia em você. Eu falei, vou falar com meu marido, né? Como é que eu explico isso? Que agora, no auge da minha carreira, eu quero jogar e dar um pé em tudo isso aqui. Como é que eu explico isso? Aí eu cheguei pro meu marido e falei uma coisa, eu falei assim, então, né? Tá difícil? Eu não acho que eu tenho que fazer mais isso. Mas eu não sei onde esse caminho vai me levar, eu não sei se ele vai pagar as contas, eu não sei como é que vai ser. E meu marido, assim como meus pais, como sempre, ele olhou pra mim e falou, se você acredita que é o certo, eu confio em você. Então, gente, naquele momento, eu peguei a minha cartinha com toda certeza absoluta, eu entreguei e eu falei pra mim mesma, agora quem tá no comando é você. Agora quem começa essa jornada é você, porque você pode começar ela. E se você continuar batendo na tecla que você vai voltar para essa carreira corporativa e entrar nessa máquina, nessa corrida do rato, que nem você mais acredita, você vai apanhar de novo. Só que eu ouvi. E eu não vou esquecer as milhões de maneiras que eu recebi essas mensagens, né? Eu fui ver uns bondes budistas aqui próximo a Sydney e recebi muita risada na cara deles falarem assim, você tá brincando, que você acha que você não percebeu ainda que esse é teu caminho, né? Eu recebi a mensagem das águas de Sydney, eu moro na praia e eu entrava todo dia nas águas, eu falava, me traz essa claridade. E tudo, né, veio junto, né? A minha certeza de que era a coisa certa a fazer. Assim, sem dúvida, gente, não tinha dúvida, era certeza, era aquilo. E naquele momento, quando eu entreguei aquilo, e eu olhei para minha vida, eu já tinha 3 meses de sessões na minha agenda. Eu já estava pronta há muito tempo, mas eu não tinha percebido. Eu não tinha conectado com a ideia de que eu já estava pronta para o caminho que me esperava. E desde então, gente, essa história, são quase 4 anos que isso aconteceu. E são quase 4 anos que eu me sinto a pessoa mais privilegiada do mundo. Me dá até emoção em fazer o trabalho que eu faço. Em assistir as histórias que eu assisto, em ouvir as pessoas que eu ouço, em conhecer cada ser humano que passa por mim. A minha vida hoje faz sentido, mas faz sentido completamente. Eu tenho uma família linda que me dá suporte. Eu tenho uma filha, uma gata, um marido. Eu tenho uma tribo de amigos e uma tribo de clientes que eu não sei nem se eu chamo de clientes, que são amigos, que são colaboradores, que são irmãos da minha jornada. Eu sou grata a cada pessoa que passa por mim. Eu sou grata a cada história que eu ouço e eu aprendo. Eu sou grata à pessoa que eu me tornei. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei hoje. Porque para me tornar essa pessoa, eu tive que quebrar a cara imensamente. Eu tive que passar dores, eu tive que achar que estava tudo errado. Eu tive que me entregar para essa jornada. E hoje eu posso dizer que isso foi a melhor coisa, a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Hoje eu me encontro comigo, eu vejo a minha essência, eu me enxergo. Eu me vejo a cada pessoa que eu converso. Eu me enxergo nesse planeta e eu sei que eu faço parte. E eu sei da minha responsabilidade. E é por isso também que eu tô aqui. Porque esse é o próximo step e o próximo passo dessa minha jornada. Onde eu posso dividir tudo isso que eu sou. Onde eu espero que vocês me ajudem nessa jornada de estarem aqui comigo.
para que eu possa também estar passando por aqui tudo isso que eu vivo. E não é porque eu sou, de novo, mais especial do que ninguém. Não, não sou não. É porque cada um de nós, e dentro da gente, mora essa essência. Mora essa pecinha que é nossa. E que a gente fica negando, 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 que nem correndo que nem o diabo da cruz. Eu fiz isso por muito tempo. E eu posso dizer que no momento hoje que eu me aceito como ser humano, eu aceito todo mundo que passa por mim. Nesse momento que eu me amo mais, eu amo todo mundo que passa por mim. Então, para que eu me torne um ser humano melhor para o mundo, eu tenho que começar comigo. E é esse o meu convite. Esse é apenas o primeiro vídeo de muitos outros que vão vir e eu estou muito feliz de estar dividindo isso. Porque nesse momento, quando eu me conecto com você, eu me conecto de volta comigo, porque a gente é um só. Então me siga, passa pros amigos se gostaram, se tá todo mundo quebrando a cara, vamos assistir esse vídeo e eu garanto, tá? Que tudo isso que a gente achava que era quebrar a cara é, na verdade, o melhor jeito de acordar que a vida tá encontrando pra gente. Com todo o meu amor e carinho, obrigada por me ouvirem, sigam-me e eu espero ver vocês logo mais pro próximo vídeo. Muito obrigada mais uma vez por me ouvirem. Até a próxima!